Amém, queridos, graça e paz. Que bom estarmos aqui nesta noite para cultuar ao nosso Deus, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Hoje está conosco a Luísa, né? E a irmã Cris também, que pôde vir hoje. Deus abençoe vocês, viu? Cadê o profetinho pequenininho? Ficou em casa? Amém. Glória a Deus. Juízes capítulo 11, tá? Leonardo, né? Léo. Quero dizer para você que está nos acompanhando nesta noite no culto, você é bem-vindo também. A sua presença é importante para nós também. Você que acompanha o culto da sua casa, o culto online, está no isolamento. Que Deus possa falar com você profundamente também nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida, bem como os demais irmãos e irmãs que aqui estão também. Quero agradecer o Ministério Louvor. Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela participação. Juízes capítulo 11, versículo 1. A seguir diz assim. Vamos ficar em pé para nós lermos a palavra de Deus, queridos? Por favor. Se puder, eu agradeço. Era então Jefité, o gileadita, homem valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Foram os anciões de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta palavra. Pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha se mover nesta noite ainda, através de tua palavra, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, com temor e tremor em nosso coração, sabendo a responsabilidade, ó Pai, que temos de ministrar uma palavra, Senhor, à tua igreja, à tua noiva, que foi, ó Deus, comprada com alto preço, o preço do sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado. E aqui estamos nesta noite, ó Pai, e pedimos ajuda do teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nos ajude a ministrar essa palavra nesta noite no coração da tua igreja. Fala, Senhor, em cada coração, em cada vida. Coloca por terra todo o mal, todo o propósito do inimigo, Senhor, que é roubar a atenção. Ó Deus, colocando distração na vida de cada um que aqui está, Senhor. Trazemos cativa a nossa mente e o nosso coração diante de ti nesta noite. E queremos, ó Pai, receber tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Eu quero falar nessa noite sobre o tema: a procura de um homem valente, ou uma mulher valente, amém? Temos muitas mulheres aqui também. Aleluias. A procura de um homem valente. A palavra que acabamos de ler nos mostra e nos conta a história de um homem valente, amém? O nome deste homem era Jefité. Jefité. Uma das características de Jefité é que ele era um homem valente. Entretanto, a Bíblia diz que Jefité fora sido gerado por uma prostituta. Queridos, isso trouxe coisas terríveis, algo ruim. Por isso ele era desprezado
humilhado pela sociedade e até pela própria família e pelos seus irmãos, pelo fato dele ser filho de uma prostituta. Gileade, pai de Jefité, a Bíblia diz que ele casou-se com uma mulher que gerou filhos, e quando esses meninos já estavam grandes, a Bíblia diz que os irmãos de Jefité disseram para ele que era para ele ir embora daquela casa, porque ele não ia herdar em casa, não ia herdar nada da sua casa. Nós vemos também que, como Jefité, muitas vezes somos desprezados, somos humilhados pela sociedade, por parentes e por aqueles da nossa casa. Quantas pessoas muitas vezes é humilhado, como Jefité, por pessoas da sua convivência, da sua casa, do meio da sua parentela, da sociedade, assim por diante. E nós vemos que a Bíblia diz que os irmãos então de Jefité disseram para ele ir embora. Nós vemos aqui, queridos, Jefité, ele tinha humildade, ele não ligou com seus irmãos, mas ele foi para uma terra distante. Uma terra distante. A Bíblia diz no capítulo 11, o versículo 5 assim: então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se ajuntaram a ele e o seguiram. A Bíblia diz alguns homens levianos, outra tradução diz alguns homens ociosos. Eram pessoas que era a escória da sociedade, se ajuntaram também ali a Jefité. Homens desprezados, homens rejeitados, talvez como Jefité, pela família, pelos amigos. E Jefité então foi morar com esses homens na rua, homens levianos, homens ociosos, homens sem valor. Mas nós vemos aqui também que Jefité, ele tinha outra característica, que era a humildade. Diga humildade. Amém? Humildade. Nós vemos que Jefité, amados, ele teve humildade. Ele não ligou com o que os seus irmãos disseram, ele não brigou, mas foi para uma terra distante. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, que se as pessoas por acaso desprezar você, te humilhar, não se importe, não se preocupe, Deus é contigo, amém? Diga para o seu irmão: Deus é contigo. Deus é contigo. Aleluias. Quantos de nós muitas vezes somos desprezados, como eu falei, por parentes, pela família, por pessoas mais próximas. Vemos que Jefité, ele era humilde, ele tinha o direito de exigir algo ali, sim, dos seus irmãos, mas ele abaixou a sua cabeça e foi morar numa terra distante. Nós vemos aqui a humildade que ele tinha no seu coração. Pode ter brigado, poder ter exigido alguma coisa dos seus irmãos, mas não, ele deixou tudo, abaixou a sua cabeça e foi morar numa terra distante. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4 versículo 10: humilhe-se perante o Senhor, ou diante do Senhor, e Ele os exaltará. Quando nós humilhamos perante o Senhor, no tempo certo, Deus há de nos exaltar, amém? Não sei se você já passou por isso, talvez de ser humilhado por alguém, de passar por isso como Jefité passou, e você então ter humildade para não reivindicar, não brigar, não murmurar. E aí então lá na frente Deus te deu realmente a vitória, Deus te exaltou grandemente, porque você se humilhou naquele momento, e você não questionou, você não brigou, você não exigiu o seu direito, e lá na frente então Deus te honrou. Pois a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta, e aquele que se exalta, Deus humilha ele. E nós vemos uma característica na vida de Jefité, deste homem, que ele era humilde. E nós vemos que essa também era uma característica de Jesus. A Bíblia diz que ele foi humilde até a morte, morte de cruz, pelo qual Deus exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos que essa era uma qualidade também de Jesus. Essa deve ser uma qualidade de cada um de nós que estamos aqui. Nós vemos que Jefité, ele tinha humildade. A humildade precede a honra, diz a palavra de Deus. Mas aquele que é arrogante, ele é humilhado depois lá na frente. E nós vemos então que essa característica de cada um que Deus quer que cada um de nós tenhamos. Se as pessoas então não respeitam ou não te respeitam, te humilham, não dão valor a você, não se preocupe. Não deixe que o ódio, que o rancor, tome conta do seu coração. Não se preocupe, Deus vai te exaltar ainda, amém? No tempo certo, Deus vai te exaltar. Então não se preocupe, fica tranquilo. Lembra que existe um Deus que trabalha pela sua igreja e pelo seu povo. Há um Deus que trabalha por nós. A Bíblia diz que enquanto estamos dormindo, Deus está trabalhando a nosso favor. As misericórdias do Senhor são acabam sendo consumidas, a palavra de Deus, elas não têm fim, elas duram para sempre. Então Deus é um Deus misericordioso, e Deus abençoa aquele que é humilde, aquele que realmente pratica a sua palavra. Então não permita que o rancor, que o ódio venha tomar conta do seu coração, ao ponto de você querer vingar-se da pessoa que te humilhou, da pessoa que desfez de você, da pessoa que não respeitou você. Mas entregue tudo nas mãos de Deus e confie no Senhor. Não se preocupe, Deus vai te exaltar. Terceira característica que nós vemos aqui, amados, é que Jefité era um homem de fé. Um homem de fé, amém? Nós vemos que ainda que nós venhamos viver em um tempo onde a sociedade muitas vezes estão caminhando a passos largos, sem crer em Deus, nós vemos a importância de crer em Deus, de confiar em Deus, de saber que Ele é fiel para nos dar a vitória a cada momento. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de juízo na terra de Deus, e nós precisamos então ser homens e mulheres de fé. No momento que nós vivemos, amados, a sociedade, e a sociedade está à procura de homens e mulheres de fé. Você e eu somos questionados dia após dia: cadê a tua fé? Onde está a tua fé? Então a sociedade, ela precisa de homens e mulheres de fé, estão à procura disso. É só a situação apertar um pouco, que as pessoas que estão passando por dificuldades, elas procurarão homens e mulheres de fé, que agem, que buscam a Deus, que conhecem a Deus, que confiam em Deus, que dependem de Deus, porque na verdade só essas pessoas que poderão ajudá-las neste momento de dificuldade, neste momento de tribulação, neste momento difícil que elas estão passando. Só realmente homens e mulheres de fé podem ajudar. Eu lembro que antes de me conhecer a Cristo, eu gostava de estar perto de pessoas que tinham fé, alguém que realmente confiava em Deus. E essas pessoas, quando começavam a falar de Jesus para mim, o meu coração se enchia de esperança, porque na verdade eu não sabia, mas eu já buscava por alguém que realmente professava fé em Jesus, alguém que buscava Deus, que confiava em Deus, que sabia que Deus, Ele cumpre a sua palavra. Então nós vemos e vivemos uma sociedade deprimida, uma sociedade atingida pelo mal, da ansiedade, uma sociedade que precisa hoje de homens e mulheres de fé. Nós vemos que Jefité, ele era um homem de fé, um homem que, apesar de ter nascido de uma prostituta, ele não herdou essa prática, mas ele era um homem de fé. Nós vemos no contexto dessa história que Jefité, ele se destacou. Quando nós lemos o livro de Hebreus, nós vemos lá o escritor dizendo: me falta tempo para falar de Gideão, de Jefité,
e assim e outros. Por quê? Porque Jefité, ele era um homem de fé. Deus também está à procura de homens e mulheres de fé nesta noite. Homens e mulheres que realmente vão crer, vão confiar, mesmo em meio a uma situação difícil que possa estar passando. Mas acredito que Deus, Ele há de mudar e de fazer a diferença na sua vida. Então, a terceira característica que nós vemos aqui é que Jefité, ele era um homem de fé. E eu pergunto aqui nesta noite: será que existe alguém aqui que tem fé? Amém? Será que existe alguém que tem fé? Alguém que confia em Deus? Alguém que, apesar das lutas que está enfrentando, as dificuldades que está passando no dia a dia, das crises, ainda crê que Deus pode mudar esse quadro na tua vida? Deus, Ele busca nesta noite pessoas assim como Jefité, que tem fé, que crê em Deus, que Ele vai mudar esse quadro. A Bíblia diz em Juízes capítulo 11 versículo 4 assim: passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Então os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. E nós vemos que nesse tempo então, em que os filhos de Amon entraram em guerra contra os filhos de Israel, nesse tempo, iniciou-se uma procura constante por um homem valente. Uma procura constante por um homem valente. Alguém que realmente poderia então se colocar à disposição para guerrear contra os filhos de Amon, para defender Israel naquela batalha, naquela guerra. Então nesse tempo então iniciou-se uma procura constante por um homem de fé. A Bíblia diz que, e vai dizer, que eles procuraram, mas não encontraram. Sabe por que eles não encontraram, queridos? Eles não encontraram porque as pessoas jamais imaginam que um homem improvável seja usado por Deus. Por quê? Porque Jefité, ele era filho de uma prostituta, ele era um homem improvável, ele foi morar na rua, com os homens ociosos, homens desocupados. E nós vemos que as pessoas muitas vezes elas julgam assim também. Talvez olhem pela aparência, mas não conhecem o coração delas. Talvez as pessoas olhem para você, olhem para a sua aparência, mas não conhecem o que está dentro de você. Amém? Então nós vemos que nesse tempo então iniciou-se uma procura constante por um homem de fé, alguém que pudesse ajudá-los. E eles então procuraram, e eles não conseguiram achar. Porque as pessoas muitas vezes e jamais imaginam que um homem improvável seja usado por Deus. Aqui está diante de vocês um homem improvável. Jamais teria condições de ser um pastor se Deus não estivesse trabalhando na minha vida, se Deus não fizesse o que Ele fez na minha vida. Jamais teria condições. Eu sou um improvável, porque eu sou de uma família, vamos dizer assim, uma família simples, né? Uma família, vamos dizer, pobre também. Trabalhei com meu pai até os 13, 14, 15 anos mais ou menos, na enxada, no sítio, na chácara. Tinha muita dificuldade na escola, mas Deus tinha um projeto na minha vida, um plano. Aos olhos humanos era impossível eu um dia pegar um microfone para falar como estou falando aqui com você nessa noite. Era impossível, porque eu era uma pessoa muito tímida, e ainda sou um pouco ainda. Semana mesmo eu estava falando para o irmão que eu sou tímido. Então, olhando para a minha situação, eu sou um improvável. Improvável. E as pessoas jamais imaginam que um homem improvável seja usado por Deus. Talvez as pessoas olhem para você e achem que você é um improvável, mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus usa realmente são os improváveis, aqueles que acham que não têm condições, mas aqueles que se colocam na presença do Senhor e falam: Deus, eis-me aqui, faça de mim o que tu queres. E Deus então começa a moldar o vaso, e começa a trabalhar, começa a transformar, começa a mudar o caráter, a transformar a vida da pessoa. E de repente aquela pessoa então que é
que era uma pessoa que é uma pessoa improvável, ele começa a usar da maneira como ele quer. Nós vemos que eles tentaram, e de repente então eles lembraram de Jefité. Jefité era um homem improvável. Quer dizer para você nessa noite, esteja na brecha. O seu nome será relembrado. Amém? E eles vão encontrar você. Assim como Jefité, ele ficou na brecha. Ele permaneceu crendo. Ele não fez justiça, ele não vingou-se dos seus irmãos, mas ele ficou na disposição, na brecha, se colocou à disposição do Senhor. Apesar de ser filho de uma prostituta, ser alguém mal visto pela sociedade, rejeitado pela família e até pelos seus irmãos, nós vemos que Deus não havia rejeitado Jefité. Quer dizer para você que Deus não rejeitou você. Amém? Deus não rejeita ninguém que vem a Ele. Jesus diz: a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus chama as pessoas cansadas e sobrecarregadas a Ele, e Ele garantiu alívio para elas. O alívio da acusação, o alívio então da condenação. O Senhor é aquele que nos alivia desses fardos que as pessoas muitas vezes jogam sobre nós. Muitas vezes a família, muitas vezes a sociedade, muitas vezes são as pessoas que estão próximas de nós. O Senhor, Ele alivia. Ele troca o fardo pesado e o jugo que nós muitas vezes não estamos aguentando carregar. Então de repente eles se lembram de Jefité. Talvez os anciões lutaram buscando um homem valente. Eles não queriam talvez Jefité, porque Jefité, ele era improvável. Talvez as pessoas lutam buscando outra pessoa, mas não encontram. E olha para você e vê você como um improvável, uma improvável. E de repente eles vão buscá-lo. Amém? Numa empresa onde você está no meio de uma multidão de funcionários. Então quer dizer para você, fica na brecha. Amém? Esteja sempre na brecha. O seu nome será relembrado. Será relembrado, porque naquele momento Jefité estava esquecido pela família, estava esquecido pelos seus irmãos até então. Mas Deus permitiu uma guerra de Amon contra o povo de Israel, para que eles pudessem lembrar-se daquele improvável de Jefité. E Deus muitas vezes permite uma situação na tua casa, ou na tua família, ou na cidade, seja lá onde for, para que as pessoas relembrem de você. Eu lembro que eu era solteiro, eu estava trabalhando com meu pai no Maco de Arroz. O comércio estava praticamente falido naquela época. E aí então eu queria me casar com a minha morena, né? Minha Rebeca. Mas eu não tinha condições financeiras. E eu nunca tinha trabalhado de empregado, trabalhava com meu pai. Mas o comércio estava em dificuldade. E trabalhava eu, meu pai, minha mãe, minha irmã mais nova e meu irmão mais velho, e o outro mais novo, que era o Jair. Meu irmão mais velho disse que não ia sair, ia trabalhar para fora, não ia abandonar meu pai naquele momento. Então, que é o que tinha mais estudo. Eu tinha um pouco de estudo, né? Tinha vontade, mas também nunca tinha trabalhado fora. E eu nesse momento eu estava muito angustiado. E eu vim para a igreja. E ali eu conheci Jesus. E comecei a buscar a Deus para que Deus abrisse a porta de um trabalho para mim, para que eu pudesse então ter um salário e pudesse então casar-me, que era o sonho do meu coração. E eu comecei a buscar a Deus. Isso foi no final do ano que eu fui para a igreja, de 1988, finalzinho de 1988. Comecei a orar a Deus, e um dia eu estava muito angustiado, e eu falei com o irmão da igreja. Falei, eu queria que você fosse comigo buscar Deus. O pessoal sempre usava
muitas vezes saía buscar a Deus naqueles momentos, fazer alguma vigília, e eu pedi para ele que ele fosse comigo, e ele falou: eu também quero ir, então eu vou. E nós fomos orar a Deus e buscar Deus. E ele perguntou: por que você vem orar ao Senhor? Por que você me chamou para orar? Foi: porque eu quero trabalhar em fora, né? E eu quero me casar, tem sonho no meu coração, e eu não tenho condições no momento de casar, porque eu preciso ter um trabalho, um emprego. Não quero casar para morar com meu pai, nem com meu sogro. E ele falou: rapaz, eu também estou na mesma situação. Eu vim buscar Deus, porque eu também quero que Ele abra a porta de um emprego para mim. E um dia, então, irmãos, eu estou pregando aqui, lembrei desse episódio que aconteceu comigo. Não preparei para testemunhar isso aqui essa noite, mas o Espírito de Deus me fez lembrar. E eu estava orando e orei a Deus e fiz um propósito com Deus. Se Deus abençoasse a minha vida e abrisse a porta de um trabalho, um emprego, eu ia ser um fiel, ia ser dizimista da casa do Senhor. Fiz um voto com Deus. E um dia, então, chega um rapaz na minha casa, que eu tinha visto há muito tempo atrás. A mulher dele deu aula para mim, e eu lembro que ele vinha na sala, e muitas vezes fica na porta da sala, conversando com ela, e a gente, que era aluno e adolescente, mais ou menos, né? Eu acho que era adolescente naquela época. Eu fiquei sabendo que era namorado dessa professora. E ali, então, eu conheci assim de vista. E ele passou os anos e foi embora, né? Eu acabei os meus estudos. E aí um dia, então, ele chegou na minha casa e falou assim: eu fiquei sabendo que você está querendo trabalhar, e a professora sua falou bem de você, lembrou de você quando você estudava na escola. Ela tinha dado aula para mim, acho que até a 8ª série, coisa assim. Eu já tinha feito 2º grau, então os anos tinham passado. E ele veio porque ele ouviu falar de mim. Ela se lembrou, relembrou de mim. E aí então eu fui trabalhar num posto de gasolina em Montese, e foi o meu primeiro emprego. E depois de 6 meses, mais ou menos, um pouquinho mais, eu me casei, e eu já era gerente daquela empresa, daquele posto de gasolina. O improvável. Então Deus trabalhou, Deus ouviu a nossa oração. Eu lembro que eu chorei bastante diante do Senhor ali, estava com o coração muito quebrantado, muito aflito, e eu chorei diante de Deus. Falei: Deus, abra a porta de um trabalho para mim, de um emprego. Eu quero trabalhar para mim construir minha família. E aí Deus então abriu a porta de um trabalho, fez alguém relembrar de mim. E nós vemos aqui também que Deus faz os anciões de Israel relembrar de Jefité. E a Bíblia diz que eles foram buscar o Jefité, e acharam o Jefité, e disseram para ele: nós precisamos de você. E nós vemos, queridos, que Jefité, ele tinha tudo para dizer não, para desfazer os anciões, para desfazer os seus irmãos e assim por diante. Mas Jefité não fez isso. Jefité, ele diz no início ali: vocês querem o que comigo? Ou seja, vocês me rejeitaram, vocês me mandaram embora da casa do meu pai. Diz que eu não teria herança na casa de meu pai, não teria nada na casa do meu pai, e agora vocês vêm atrás de mim, depois estão em aperto. Veja o versículo 7. Jefité, porém, disse aos líderes de Gileade, que Gileade era o pai dele: não me odiastes e não me expulsaste da casa de meu pai, porque agora viestes a mim quando estás em aperto? Responderam os líderes de Gileade a Jefité: é por isso que nós viemos te procurar. Vem conosco, combate contra os filhos de Amon, e serás o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité perguntou aos líderes de Gileade: se me levardes para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der a mim, então eu serei o vosso chefe. Responderam os líderes de Gileade a Jefité: o Senhor é nossa testemunha, certamente faremos conforme a tua palavra. Então Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo pôs por comandante e por chefe sobre si. E Jefité repetiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim para pelejar contra a minha terra?
respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: quando subiu do Egito, Israel tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Devolva-me agora essas terras em paz. Jefté tornou a enviar mensageiros aos dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Quando, porém, subiu do Egito, Israel andou pelo deserto até o mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que deixe passar pela sua terra. Mas o rei dos Edomitas não lhes deu ouvidos. Enviaram também mensageiros ao rei de Moabe, aos reis dos Moabitas, o qual não lhe quis atender. Assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio pelo oriente da terra desses, e acampou além de Arnon. Mas não entrou nos limites dos Moabitas, pois Amon é limite deles. Então Israel enviou mensageiro a Seom, rei dos amorreus, rei de Hebron, e lhe disse: deixa-nos, peço-te, passar pela terra até o nosso lugar. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas passar pelo meio do território. Pelo contrário, juntou todo o seu povo e acampou-se e pelejou contra Israel. Nós vemos que Jefté tinha argumento. Jefté conhecia a história do seu povo, amém? Jefté, ele ficou na brecha, ele conhecia a história do seu povo, e nós vemos que ele argumentou com Amon, com os moabitas. Mas, queridos, eles não deram ouvidos. E nós vemos então que Deus estava à procura ali de um homem valente para usar. E nós vemos que aqueles líderes também de Gileade, os anciões de Israel, aqueles líderes de Gileade, ele estava à procura de um homem valente, e acharam então Jefté. Nós vemos que Jefté, ele tinha deixado algo, ele tinha deixado um legado de homem valente. Quando saiu da casa de seu pai, ele deixou um legado. E eu pergunto para você: qual o legado que você tem deixado para os seus filhos? Qual o legado que você está deixando para a sua família, para essa cidade? Qual o legado que você está deixando neste momento? Qual o legado nós estamos deixando, amados? Nós vemos que ele tem deixado um legado de um homem valente, algo de valor. Jefté tinha um legado, poderia ser filho de uma prostituta, entretanto havia uma nobreza dentro dele. Ele era um homem valente. Não importa ele ter sido filho de uma prostituta, mas tinha uma nobreza dentro dele. Ele era um homem valente. Não importa quem você foi, quem você deixou de ser, você precisa estar na brecha, amém? Você precisa realmente ter um legado, ou deixar um legado para a sua família, para os seus filhos. Você precisa ter algo dentro de você, a nobreza. E Jefté tinha, havia dentro dele uma nobreza. Ele era um homem valente. Deus está à procura de homens e mulheres valentes nesses dias, que vão fazer a diferença, que não vão se acovardar diante da dificuldade, diante das lutas, diante das tribulações, diante mesmo dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Deus está à procura de homens e mulheres valentes, que vão ficar firmes, vão servir a Deus, vão buscar o Senhor constantemente, vão permitir Deus usar nesse tempo de pandemia para orar por alguém, para ministrar a vida de alguém, para dar uma palavra de Deus para alguém. Deus está à procura de homens e mulheres valentes, alguém que tem uma nobreza dentro de si. E essa nobreza que nós podemos ter dentro de nós, amados, é a presença do Espírito Santo, é a comunhão com o Espírito Santo. Porque quando você precisar e você orar, Ele vai atender a sua oração e o seu clamor. Então eu preciso
ter um legado de nós. Jefité poderia ter sido rejeitado, como eu disse, mas não. Ele estava pronto para a batalha. Ele poderia ter rejeitado aquele convite dos líderes de seu pai, os líderes de Israel. Ele poderia ter rejeitado, mas ele foi para a batalha. Ele perguntou: vocês têm certeza que realmente sou eu? Este homem valente que vocês estão procurando? Vocês realmente têm certeza que sou eu? Porque vocês mandaram sair de casa, vocês me desprezaram, em outras palavras. Agora vocês acham que eu sou o homem valente? Porque na verdade Jefité tinha deixado um legado no meio da sua casa, para os seus irmãos, para a sua família. Quem era Jefité hoje? Nesse momento, não era ninguém. Era apenas um homem que não deixou de servir a Deus. Jefité tinha tudo para ser alguém triste, revoltado, alguém vingativo, alguém deprimido. Amém? Ele fora rejeitado, acuado na sua infância. Ele era alguém desprezado, rejeitado. Tinha tudo para ser ninguém. Tinha tudo para ser ninguém. Talvez a sua história tem tudo para você ser alguém frustrado, alguém deprimido e alguém revoltado nessa vida. Quem era Jefité? Jefité era um homem valente. Talvez as circunstâncias tem tudo para você ser alguém deprimido, como eu disse. Mas quer dizer, você tenha fé, creia, se disponha a esse Deus que tem tudo para mudar a sua história. Se coloque na disposição, faça a obra do Senhor, se entregue a Ele completamente, se disponha a esse Deus, e Ele vai mudar a tua história. Amém? Não importa de onde que você veio, quem foi você, como que foi tratado quando criança, se você foi abusado ou abusada, se alguém então desprezou você quando criança. O que importa é que você venha se entregar completamente a Deus. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a sua identidade, como Ele mudou a identidade desse homem de Jefité. Amém? Então, na sua juventude ele era alguém desprezado, mas ele guardou a fé. Amém? Quer dizer para você, na luta, na dificuldade que você está passando, na provação que você passa, você não pode perder a sua fé. Você precisa batalhar pela fé que de uma vez foi entregue a você. Eu preciso batalhar pela fé que de uma vez foi entregue a mim. Nós vemos que Jefité, na sua juventude, ele foi desprezado, foi rejeitado pelos seus irmãos, pela sua família, mas ele procurou batalhar e lutar e guardar a sua fé. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8 assim: combati o bom combate e guardei a fé. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós vemos aqui Paulo, ele também foi desprezado, ele foi humilhado. Paulo, ele combateu o bom combate e guardou a fé. Então você está passando por dificuldade, está sendo desprezado, está sendo humilhado ou humilhada, combata o bom combate da fé. Não perca a fé, guarde a fé. Paulo, ele combateu o bom combate e guardou a fé. Ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está chegando, ou chegou. Aí ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então nós precisamos combater o bom combate e acabar a carreira. Amém? Não importa o que pode estar acontecendo conosco,
à nossa volta, mas precisamos combater o bom combate e completar a carreira e guardar a fé, porque é uma coroa preparada para os homens e mulheres valentes, para aqueles que combatem o bom combate da fé, aqueles que terminam a carreira, como Paulo terminou. Paulo, ele diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então Paulo, ele fala aqui de um reto juiz que tem preparado para ele uma coroa, a coroa da justiça. Ele diz: não é somente para mim essa coroa, mas também para todos os que amam a sua vinda. Quer dizer para você que você tem um grande valor para Deus. Diga: eu tenho um grande valor para Deus. Amém? Você tem um grande valor para Deus. Ele tem o poder para mudar tudo na tua vida. Ele é o Senhor, o grande eu sou, o todo-poderoso. O teu nome ainda vai ser lembrado. Amém? O teu nome ainda vai ser lembrado. Nós vemos que Jefité, ele foi lembrado. Deus permitiu que os inimigos então viessem guerrear contra Israel, para que eles então pudessem lembrar-se de Jefité, porque Jefité, ele permaneceu fazendo a obra de Deus, ele permaneceu crendo, ele permaneceu buscando a Deus em obediência, em humildade, e ele foi lembrado. O teu nome ainda será lembrado. Amém? Não importa o que aconteceu com você na sua infância, na sua juventude, o que está acontecendo com você agora, mas o seu nome ainda será lembrado. Pastor, mas ninguém lembra de mim. Eu tenho vontade de fazer as coisas para Deus, eu tenho vontade de fazer tal coisa. Quer dizer para você, se você permanecer na obra de Deus, você ainda será lembrado. O Senhor me chamou para o ministério, 10 anos se passaram. Eu achei que Deus já tinha até esquecido de mim. Quando foi um dia, Deus manda o meu líder na minha casa não, Deus me chamou ele, Deus usou ele, e ele me chamou para conversar comigo sobre o ministério que Deus tinha na minha vida. Eu já nem achava que ele estava lembrando mais. Eu já nem achava que Deus realmente tinha me chamado para o ministério, por causa do tempo que tinha se passado. 10 anos se passaram do meu chamado. Mas Deus não me esqueceu. Deus não se esqueceu de mim. O meu nome foi lembrado. Eu lembro que tinha outros obreiros na igreja também que estavam ali buscando essa posição em Deus, né? Eu nunca esforcei, batalhei por isso, nunca briguei por isso. E aí quando o líder foi falar comigo, falou: mas é aquele fulano de tal que está aí conosco aí. Eu falei: não, ele vai chegar a vez dele. Mas Deus falou comigo que é você. Porque eu achei que ele ia chamar aquele líder que chegou bem depois de mim, porque era mais novo que eu, que tinha mais facilidade para se comunicar e tudo mais. Mas ele falou: não, da vez ele vai chegar, mas Deus está falando que é você. E resumindo a história, eu estou aqui no ministério há 19 anos praticamente, já trabalhando na obra do Senhor. E esse líder que eu achei que era o cara que estava pronto, hoje está fora do ministério. Está fora do ministério hoje. Então, queridos, não deixe de fazer a obra. O seu nome ainda será lembrado. Talvez você pode até olhar, mas você mesmo, Deus pode usar você. Amém? Talvez seu passado possa ser triste, pode ser deprimente, como foi o passado de Jefité. Paulo também, ele passou por isso. Ele tinha um passado deprimente. Ele era perseguidor da igreja. Ele buscava os cristãos para ser preso e ser injustiçado até morto. Tinha um passado torto, um passado triste, um passado deprimente. Mas ele se entregou ao Senhor. E Deus mudou a história de Paulo.
foi aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Paulo passou a ser perseguido. Deus resolveu mudar a identidade de Jefité, e ele se tornou um juiz de Israel. Amém? Oitavo juiz de Israel. Mas nós vemos aqui, mas eu quero explicar para você, eu quero relatar aqui, que quando Jefité ele vai para batalhar contra os amonitas, ele ora ao Senhor e faz um voto para Deus. Fala: Senhor, se o Senhor me abençoar e me der na minha mão o inimigo, os moabitas, aquele que sair da minha casa quando eu voltar, eu oferecerei ao Senhor holocausto. E ele foi, Deus foi com ele. Deus abençoou Jefité, e Deus deu a ele a vitória. E quando Jefité então ele volta para casa, que ele vai chegando em casa, sai da casa dele a sua filhinha, era a única filha que ele tinha, para vir de encontro, para abraçá-lo. E ele ficou triste naquele momento, porque tinha feito um voto com Deus, que aquele que da casa dele saísse para vir de encontro com ele, ele ia oferecer em holocausto ao Senhor. E aí ele foi falar com a filha: minha filha, porque ela falou: pai, cumpra o teu voto. Era um menino de fé também. Cumpra o teu voto. Versículo 30 do capítulo 11 diz assim: e Jefité fez um voto ao Senhor: se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso, os filhos de Amon, esse será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefité foi combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Jefité feriu-os com grande mortandade, desde Aroer até chegar em Minite, 20 cidades, até Abel Queramim. Assim os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. Vindo Jefité a Mispa, a sua casa, a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e danças. Era filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ai, filha minha, muito me abateste, és a causa da minha calamidade, porque fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. Respondeu ela: pai, fizeste voto ao Senhor, faze de mim segundo o teu voto. Agora que o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: mas concede-me este único pedido, deixa-me ir por 2 meses, que desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas amigas. Disse ele: vai. E deixou ir por 2 meses. Ela foi com as suas amigas e chorou a sua virgindade pelos montes. E ao fim dos 2 meses, ela voltou a seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela jamais teve relação sexual com homem algum. Daí veio o costume de Israel, de as filhas de Israel irem de ano em ano lamentar 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. Nós vemos aqui, amados, Jefité, ele era um homem valente. Ele fez um voto com Deus, e ele estava disposto a cumprir o voto com Deus. E nós vemos que a sua filha também, ela se colocou à disposição. O Senhor fez um voto, então que o Senhor cumpra em mim o voto que o Senhor fez. E Jefité então sacrificou a sua filhinha ao Senhor. E nós vemos que por causa dessa atitude, mudou-se o costume de Israel. Por causa dessa atitude de Jefité, mudou-se os costumes de Israel. Nós vemos que de ano em ano, as filhas de Israel iam para se lamentar. 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. Então nós vemos que Jefité deixou um legado,
por causa da fidelidade dele, do compromisso que ele tinha com Deus, costumes foram mudados entre o seu povo. Ou seja, ele deixou um legado. Mas parece uma loucura o que ele fez. Para nós pode ser uma loucura, mas ele fez realmente aquilo que ele fez, aquilo que ele pediu, ele fez um voto com Deus. Com certeza Deus saberia que seria aquela menina, porque foi Deus que permitiu que a sua filhinha então saísse ao encontro dele. Ou será que Deus não permitiu? Deus permitiu, porque aquela menina seria então o sacrifício que Deus aguardava, para que costumes fossem mudados, para que fosse estabelecido então naquele lugar um memorial, uma mudança. Amém? Então, quando nós nos entregamos completamente a Deus, amados, Deus, ele muda a história. Amém? Nós vemos que ele mudou a história de um povo por causa da fidelidade e do compromisso que Jefité tinha. E Deus fez com que a filha dele saísse ao encontro, porque realmente era a filhinha dele que Deus queria naquele momento que ele então oferecesse ao Senhor em sacrifício. Então eu quero dizer para você, através de uma atitude, através de uma entrega a Deus, costumes são mudados. E nós vemos que ficou isso para nos ensinar. Deus, ele recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Nós vemos que este homem era um homem de fé, ele era valente, dedicado, humilde e fiel a Deus. Há pessoas que não têm coragem de entregar o dízimo ao Senhor, uma oferta ao Senhor, não tem coragem de entregar nada para Deus. Este homem, ele era fiel a Deus, ele entregou em holocausto a sua filha, e ele cumpriu o voto. Há pessoas muitas vezes que fazem voto com Deus e não cumprem, voto de fidelidade, voto de compromisso, de talvez entregar alguma coisa para Deus, voto de consagrar talvez um dia ou uma semana para Deus, e não cumpre o voto que fez com Deus. Mas nós vemos aqui um exemplo para nós. Este homem, ele fez um voto com Deus. Não era voto de entregar 10 mil reais, não era voto de entregar talvez um carro para Deus, não era voto de entregar uma casa para Deus, não era um voto de entregar talvez uma semana de consagração a Deus, mas era a entrega da sua filha como holocausto ao Senhor. E nós vemos que ao sair ela de encontro com ele, ele disse para ela que ele teria que cumprir o voto e oferecer em holocausto ao Senhor. E ela diz: cumpra o voto, cumpra um voto. Amém? Cumpra o voto, ou seja, eis-me aqui, que o voto seja cumprido. Então quero dizer para você nessa noite, nós estamos aqui falando de alguém que realmente foi um herói da fé. Não se fala muito sobre Jefité, mas nós vemos que a história dele marcou aquela geração, marcou as gerações futuras. Costumes foram mudados por causa da fidelidade, do compromisso, da fé e da valentia desse homem. Nós não estamos falando de alguém que tinha um nome de valente, mas não era valente. Não, ele era um homem valente, fiel a Deus, compromissado com Deus, dedicado a Deus. Cumpriu um voto. Que nós possamos, amados, fazer voto com Deus e cumprir o voto que fazemos com Deus. Deus não se esquece. Amém? Eu quero que você fique em pé neste momento. Talvez você está aqui nessa noite e você está triste, você está abatido ou abatida. Talvez você tenha alguma coisa que marcou a tua vida na juventude, ou quando criança, ou no meio da família. Talvez foi desprezado pelos seus irmãos, por alguém, pelo seu pai, pela sua mãe. Mas eu quero dizer para você que Deus não desprezou você. Deus te ama. Deus não desprezou Jefité. Jefité se tornou um juiz, o 8º juiz de Israel. Foi usado por Deus, deixou um legado e mudou costumes do povo de Israel por gerações, porque ele foi fiel a Deus. O improvável, alguém que se colocou na posição, se entregou completamente a Deus e Deus usou. Deus quer usar cada um de nós que estamos aqui. Mas você pode dizer: mas eu, pastor? Você mesmo, você que Deus quer usar.
E Deus quer mudar histórias, a tua família. Deus quer mudar situações através de você. Deus quer mudar costumes através de você. As pessoas verão Deus na tua vida e mudarão costumes por causa da tua fidelidade, do teu compromisso, da tua vida com Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra que nos motiva, ó Deus, a ser, ó Deus, valente, que nos motiva, ó Deus, a ser fiel, ó Deus, a se entregar completamente mais e mais ao Senhor e à tua obra. Meu Deus, muito obrigado pela tua grandeza. Ó Senhor Deus, tu és tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso. Ó Senhor, o Senhor deixou essa palavra para ministrar no nosso coração nesta noite, Senhor, para ministrar no meu coração. Nós vemos aqui um homem que foi fiel ao Senhor, que se dedicou completamente ao Senhor, ó Pai, que cumpriu o voto que ele fez com o Senhor, apesar, meu Deus, de não ter sido fácil, ó Deus, de não ter sido, ó Deus, tão fácil, meu Deus, mas ele cumpriu o voto, Senhor Deus, e ele mudou a sua geração, deixou, Senhor Deus, ó Pai querido, ensinamento para a igreja hoje, para nós que aqui estamos. Quantas pessoas, meu Pai, que não têm sido fiéis ao Senhor, ó Deus, não têm cumprido o voto que tem feito com o Senhor, ó Pai, talvez o voto, ó Deus, de se consagrar um dia para o Senhor, ó Pai, tem quebrado esse voto, não tem sido fiel ao Senhor, mas vemos aqui, ó Pai, diante de nós essa palavra de um homem que realmente foi fiel, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, que foi usado pelo Senhor, que mudou a história de uma geração, mudou a história do seu povo, Senhor, e tem mudado a nossa história hoje também. Deus abençoa, Pai, cada um que aqui está. Talvez aqui alguém, ó Deus, que se sente rejeitado, se sente, ó Pai, que foi humilhado por alguém, que foi desprezado, meu Deus, e nós pedimos a Ti, ó Pai, fortaleça esse homem, fortaleça essa mulher, esse jovem, essa criança nesta noite, em nome de Jesus. Traga cura emocional, cura, Senhor Deus, familiar, cura conjugal. Restaura, meu Pai, e muda esse quadro essa noite, e que a Tua glória possa resplandecer na vida de cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. Deus, abençoa essa pessoa que está abatida, e levanta ela, Senhor Deus, que essa palavra, Deus, possa gerar fé e esperança em seu coração, meu Deus, porque Tu és o Deus que não esquece os seus filhos, o Deus que contempla cada situação, o Deus que não se esquece daquele, ó Pai, que sofre, daquele que é humilhado, daquele, ó Pai, que se coloca na Tua presença, que não deixa de fazer a obra em meio às dificuldades e lutas que estão enfrentando. Meu Deus, abençoe cada um que aqui está, abençoe esse irmão, essa irmã que está em casa acompanhando o culto online, fortaleça ele, fortaleça ela, renova a fé, a esperança, meu Pai, em nome de Jesus, de meio de dificuldade que estão passando, que estão vivendo, ó Deus, que a Tua unção se manifeste para mudar esse quadro, mudar essa história e trazer bênção, ó Pai, nesta família, nesta casa, ó Deus amado, que haja, ó Deus, o mover do Senhor, que, ó Deus, a cada um de nós possamos deixar um legado, ó Deus, para as pessoas à nossa volta, para a nossa família, para os nossos filhos, ó Deus, e quem somos? Somos Teus filhos, somos, ó Deus, alguém que crê, que confia, ó Deus, que tem convicção de fé, ó Deus, alguém valente, que o Senhor procura nesta terra, para fazer a diferença no meio da sociedade que vivemos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo, Pai, de desespero, nesse tempo de medo, de insegurança, meu Pai, que nós possamos, ó Pai, fazer a diferença e deixar um legado, Senhor, para as próximas gerações que virão depois de nós. Diga-se: Senhor Deus, eu me entrego nesta noite completamente ao Senhor. Senhor Deus, usa a minha vida como um atalaia, como um instrumento nas Suas mãos, que eu possa deixar um legado para a minha família, para os meus filhos, para as pessoas à minha volta, em nome de Jesus. Senhor Deus, lembra de mim, um improvável. Eu creio, meu Deus, que o Senhor pode mudar a minha história
e transformar a minha geração. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.